Bom dia. Eu gostaria, então, de chamar a Renata Mota para apresentar a fala dela. Bom dia a todos. Queria agradecer os organizadores pelo convite, em especial a Gisele Beigamo, que aí já carinhosamente fez aí as apresentações, né, da nossa trajetória, que se encontrou aí num momento bem especial, que foi no Instituto Sérgio Mota, aí durante 2 anos, quase, é isso, Gi? E que, quando, de certa forma, surgiram muitas das questões que eu, com muita felicidade, vejo aqui realizada nesse seminário, nesse simpósio. Queria agradecer também a Ana Magalhães e, enfim, também a FAO, que é sempre... Eu sou aqui criada da casa, né? Fiz minha graduação, mestrado, doutorado aqui na FAO, então é sempre, assim, uma emoção quase voltar aqui para casa, mesmo vendo aí o edifício tão deteriorado, as questões aí que a gente se preocupa institucionalmente e, de certa forma, né, hoje eu vou falar a partir de uma perspectiva bastante institucional, que se contrapõe até, de certa forma, com a fala do Romano, do Gustavo Romano, mas que eu acho que pode, de certa forma, complementar aí algumas questões que vêm sendo trabalhadas aí nesse simpósio, nesses dias todos aqui nessa semana. Começando, se eu colocar aqui a apresentação, vai facilitar, né? Onde está? Aqui. Achei. Bom, falar um pouquinho a partir da onde, né, eu estou falando, porque se tem aí um reconhecimento, quando eu faço as apresentações, de uma trajetória minha durante bastante tempo no Instituto Sérgio Mota, que está muito mais próximo de muitas das questões que estão sendo tratadas aqui, no campo da cultura digital, da NetArt, enfim. Mas, atualmente, eu estou na Secretaria de Estado da Cultura, coordenando o Sistema Estadual de Museus, que é uma instância da Secretaria que promove a articulação do conjunto dos museus do Estado de São Paulo, né? Não é à toa, na verdade, toda a minha trajetória mais de pesquisa acadêmica se concentrou aqui na FAO, na área de museus e patrimônio, né? E muito numa perspectiva de entendimento institucional dos conjuntos de museus brasileiros, né? Então, no mestrado, eu vou tratar aí dos museus no segundo pós-guerra, quando surgem os museus que incorporam os primeiros acervos modernos, né? MAM, MASP, né? Esse período de entre 46 e 48 no Brasil, que surgem essas importantes instituições que permanecem até hoje, com todo o histórico de continuidades e descontinuidades que a gente sabe bem, né? E no doutorado eu vou fazer um recorte em torno dos museus de arte contemporânea, mas no entendimento muito desse conjunto de museus, né? Há 13 museus com nomenclatura MAC no Brasil, enfim, naquele momento que eu mapeei, e nessa relação desses museus com as cidades, com os núcleos urbanos, nas diferentes escalas, né? Então, a gente vai falar desde o MAC USP, que é o primeiro MAC, que surge em 63, exatamente a partir do desmembramento do acervo do MAN São Paulo, né, uma história que a Ana Magalhães pode contar muito melhor do que eu até. E depois, a partir de 63, vão se constituindo, né, diversos museus com essa nomenclatura MAC, e aí eu vou fazer uma discussão no doutorado em torno das ligações, recorrências, mas também um pouco a aleatoriedade em torno da constituição dessas instituições que se propõem, né, pelo menos em tese, a partir do seu nome, a tratar das questões contemporâneas. Então, hoje eu estou aí na Secretaria de Estado da Cultura e o universo que eu trato, né, é esse universo aí que está explicitado nesse mapa, né, para os estrangeiros que não conhecem, não estão familiarizados. Acima à esquerda a gente tem o mapa do Brasil, com o estado de São Paulo em azul mais escuro, e depois você tem o estado de São Paulo ampliado,
com seus 645 municípios, né, que é a divisão de unidade política do Estado, né, então são essas pequenas unidades desenhadas aí nesse mapa maior, e em azul estão assinalados, o azul mais escuro, os municípios que possuem museus no estado de São Paulo, né? Então, o conjunto que eu estou falando é um conjunto de 415 museus que estão espalhados em 190 municípios do estado de São Paulo, né? Aí a gente, claro, observa as concentrações que se sobrepõe à própria concentração, de certa forma, socioeconômica, né, de concentração de densidades populacionais e também da trajetória econômica do Estado de São Paulo, né, que vai ali nesse eixo superior, em que vocês podem observar que há uma concentração maior de museus nesse eixo, né, e também na faixa litorânea, né, essa faixa abaixo, em que corresponde aí às próprias questões de ocupação histórica aí do Estado de São Paulo, né? Então, é uma região que tem acervos museológicos bastante expressivos. Então, só para o entendimento desse conjunto, né, a gente está falando aí, numericamente, de 415 museus, museus de muitas diferentes naturezas, de históricos, artísticos, científicos, enfim, distribuídos nessa distribuição em 190 municípios, né? Eu acho bacana, como contraponto, pensando um pouco nas questões que o Gustavo levantou, né? O projeto que o Gustavo apresentou está dentro do MEIAC, que é um museu que tem essa nomenclatura arte contemporânea, né, mas que está, talvez, num momento muito distinto do que esse conjunto paulista de São Paulo está aqui apresentado, né? E eu acho que a gente tem que fazer esse esforço mesmo de deslocamento em repensar as nossas instituições museus no Brasil, né, e aí um pouco também pensar aí nessa perspectiva dupla, né, de que o museu hoje tem um enorme protagonismo institucional, mas, ao mesmo tempo, sempre fica a pergunta por que a permanência dessa tipologia institucional, né? O Gustavo, ainda referenciando um pouco, fiquei pensando várias questões. Ele traz, né, no último slide, essa pergunta, né, que edifícios, né, ele não fala nem museus, que edifícios vamos construir no futuro para a nossa produção artística, é a prisão, o cemitério, né, onde está isso, de certa forma. Para mim, é bastante recorrente essa reflexão, né, dessa permanência desse formato institucional museu hoje, né, eu acho que merece reflexão e em torno dessas questões que eu queria trazer aqui para hoje vocês. E aí é um pouco isso, assim, para pensar o que essa perspectiva do museu hoje, né, eu acho que é fundamental a gente pensar nessa perspectiva da especificidade institucional, né? Porque, afinal, hoje, num senso mais comum, né, a gente intercambia palavras museu, centro cultural, galeria, né? Parece que não há, né, uma diferença marcada, clara, como talvez tenha havido já no passado, né? E aí, numa aula recente, até, né, de um momento importante aqui da área de museus aqui em São Paulo, que foi o início do mestrado em museologia aqui, que é uma ação entre os museus da USP, ou parte dos museus da USP. É importante porque há muito não se tinha aqui na universidade uma ação específica de formação, de pesquisa, de produção de conhecimento em torno desse tema. O professor Upiano ele vai trazer exatamente esse questionamento em torno da especificidade, que daí um pouco achei que seria interessante trazer hoje aqui para vocês. Se a gente pega o conceito mais aceito, né, digamos assim, em torno de uma definição de museu, né, a definição que usualmente se usa é do International Council of Museums, o ICOM, que vai
trazer, né, na sua última definição, que é de 2007, na conferência em Viena, essa ideia de que museu é uma instituição permanente, aberta ao público, que adquire e conserva a pesquisa e comunica o acervo, né? Tem ali uma redação um pouquinho mais sofisticada que isso, mas eu acho que é interessante a gente pontuar o que tem de substantivo aí, que é instituição, público e acervo, né? E aí, de novo, voltando à ideia do que tem de especificidade nos museus, né? Instituição e público, de certa forma, pode ser um atributo, né, de outros formatos institucionais, né? Mas é no acervo, né, que o museu, ele, de fato, tem a sua especificidade, de alguma forma, garantida, né, e que talvez por aí a gente possa refletir o protagonismo dos museus hoje, né. E aí, quando a gente fala acervo, parece óbvio que a gente está falando de acervos museológicos, mas o que a gente encontra de contexto nos museus em geral, e também nos museus aqui do Estado de São Paulo, é que, na verdade, grande parte deles inclui não só acervos museológicos, mas também acervos bibliográficos e arquivísticos, né? Aí começa o desafio, né, de pensar e, na verdade, de estruturar ações possíveis, né, para a guarda e extroversão desse conjunto documental, né, que, no limite, né, esses 3 tipos de acervos, eles são documentos de diferentes tipos, né, e aí um pouco eu não venho da arquivologia, nem da biblioteconomia, né, então, se tiverem profissionais dessa natureza, vão, sem dúvida, se debruçar muito mais nessas distinções, se é que elas merecem ser, de fato, configuradas como distinções entre esses acervos, uma vez que o contexto objetivo é de que eles coexistem num contexto institucional macro, que é o museu, né? E aí, mas só para trazer um pouco como é um entendimento que rebate tudo numa série de legislações e práticas profissionais, né, a gente vai pensar o acervo museológico como esses documentos que são selecionados intencionalmente, né, pelo seu valor de representatividade de memória. Então, a intencionalidade, no caso do acervo museológico, é um aspecto importante. No arquivístico, ele opera pela acumulação. E, no caso bibliográfico, né, ele tem uma outra temporalidade e, na verdade, ele tem uma função mais definida lá na ponta, voltada ao estudo, pesquisa e leitura, né. O contexto, como eu mencionei, diz respeito a uma corresponsabilidade, né, na guarda, preservação, permissão e difusão desses documentos, mas com a dificuldade da existência de legislações específicas e diversas que normalizam o recebimento e a disponibilização desses documentos para a sociedade e para o público em geral, né. Se a gente for pensar no âmbito do museu, todo esse conjunto, indistintamente, acaba sendo configurado num documento que normalmente se denomina de política de acervo, em que é um documento que vai pautar as diretrizes que delimitam o escopo e as normativas de gerenciamento desse acervo, né. Agora, muito pouco se explicita nesse documento exatamente as diferenças entre esses conjuntos de acervos museológico, arquivístico, bibliográfico. De forma geral, as políticas de acervos em museus, esse documento vai estar focado muito mais no acervo museológico, porque, afinal, parece que ser o acervo principal da instituição e que, portanto, vai lastrear todo o conjunto de diretrizes, sua missão, etc. Né? Mas só para a gente entender um pouco como operam essas questões dentro do museu, que me interessa bastante apontar, né? E aí, só muito rapidamente, eu sempre que posso trago alguns dados relativos
a esse conjunto dos museus de São Paulo, na verdade, é porque a gente conhece muito pouco do que existe enquanto, né, escala nesse território, Estado de São Paulo. Né, na verdade, muitas das nossas questões continuam focadas em algumas poucas instituições na capital, o que não exclui, claro, o interesse, a relevância, a importância de se deter, estudar, mas eu acho que é importante a gente ampliar essa pauta de questões que talvez ajudem a informar perspectivas de ação voltadas ao setor museológico aqui de São Paulo. Né? E aí, um primeiro dado que diz respeito aos museus em São Paulo, esses 415 museus que eu mencionei, tem um dado importante de que 65% desses museus têm até 5 funcionários. Né? Isso já é expressivo no que a gente está aqui discutindo, se propondo a refletir, uma vez que se há, por um lado, nesses conjuntos de acervos, necessidades específicas em termos de legislação, de profissionais que devem atuar relacionados a esse acervo, a gente vê que, na realidade de recursos humanos dos museus em São Paulo, é absolutamente inexistente enquanto ação estruturada. Né? A dizer, né, no mínimo, pressuporia que teria um museólogo, um arquivista e um bibliotecário. Né? E não existe uma perspectiva de implementação nesse conjunto institucional de uma estrutura de recursos humanos dessa forma. E aí, pensando um pouquinho o perfil do acervo, acho que destacaria 2 dados. O de que, sem dúvida, o maior conjunto é o de museus históricos, né, que diz respeito a conjuntos de acervos ligados à história desses municípios, dessas cidades, a personalidades, enfim, em acervos bastante heterogêneos. E 12% são museus de arte ou que tenham um conjunto significativo de objetos artísticos na instituição. Né? Então, um pouco o conjunto que se relacionaria mais diretamente aqui com o universo que a gente está falando é esse conjunto de 12% dos museus do Estado, em que inclui o MAC-USP, MASP, enfim. Em termos de número de peças de acervo, a gente tem uma totalização complicada de ser feita, né, porque a gente sabe que os museus, a depender, né, da sua tipologia, do seu perfil de acervo, esse número ele é bastante diverso, né? Se a gente for pensar num museu de ciências, que vai trabalhar toda com uma ideia de repetição, de seriação, é muito diferente de pensar no museu de arte, que vai pensar com a obra única. Né? Então, se a gente for pensar, a Pinacoteca estaria incluída nessa porção roxa de até 20 mil, acho que a Pinacoteca está com 9 mil peças no seu acervo, mas o MIS, né, para ficar entre os museus da Secretaria de Estado da Cultura, ele estaria nesses 3%, acima de 50 mil, né, porque é um museu que vai tratar aí de um acervo audiovisual bastante amplo. Né. Mas, em termos do conjunto maior, seria museus de menor porte mesmo, que identifica aí o conjunto de museus do Estado, que seriam esses 36%, que têm até 1.000 peças no seu acervo. E aí, como último dado desse conjunto maior, depois eu só vou mostrar alguns dados ligados a esse recorte dos museus de arte, só para também um pouco ter a oportunidade de trazer esses dados para vocês. A gente observa aí que, desses 415 museus, a gente diria que 20% deles não possuem website. Né? Então, é uma questão
importante de que só 20% deles possuam website. No recorte mais específico em torno de museus com acervos de arte, a gente vai ter 40 museus que possam ser classificados aí nessa categoria, que estão espalhados em 22 municípios, né? Então, como eu mencionei, o MAC USP, o conjunto dos MACs do Estado de São Paulo, tem MAC em Botucatu, Americana, Campinas, e o MARP em Ribeirão, enfim, para dar alguns exemplos de que museus, de que natureza a gente está falando, né? E aí, só para trazer aí alguns dados mais específicos, como institucionalmente opera a guarda desses diferentes acervos, museológico, arquivístico e bibliográfico. No campo de acervo museológico, a gente, né, tem aí o espaço de guarda, que é a reserva técnica, e aí a gente tem 25% dos museus do Estado de São Paulo que não tem reserva técnica, né, o que implica que ou estão em espaços não adequados ou que simplesmente todo o acervo está exposto, enfim, sobreposto no espaço expositivo de longa duração. Em termos de biblioteca, temos 35% desses museus que não têm bibliotecas e 47% que não possuem arquivos ou centro de documentação, né? Então, um pouco para a gente ter a possibilidade de um entendimento nesse conjunto específico dos museus do Estado de São Paulo, como que na sua estrutura institucional, né, se opera ou não se opera esse aspecto da guarda da sua documentação, seja ela de qual natureza. E aí o Departamento de Documentação, que pressuporia o conjunto de profissionais e diretrizes ligadas à documentação, 57% não. E aí, voltando para a nossa telinha da especificidade dos museus, né, aí, pensando um pouquinho, não no aspecto dos mais da qualificação, né, menos do aspecto mais objetivo, né, a gente pode destacar que museu ele atua enquanto uma instituição permanente, aberta e num acervo nessa qualificação museológico, bibliográfico, arquivístico, né? Então, talvez as duas ênfases que a gente possa dar estejam no permanente e aberta, né? São os adjetivos que, de certa forma, qualificam, né, a instituição museológica a partir aí dessa definição aí proposta pelo ICOM, né, e que amplamente aceita. Permanente e aberta, voltada para esse acervo múltiplo, né? Eu acho que é legal a gente pensar como se opera, o que significa que a gente está no aspecto da permanência, pensando numa ação de guarda, e quando a gente fala aberta, a gente está pensando numa ação de acesso, né? Então, entre a guarda e o acesso, e talvez o equilíbrio dessas duas frentes de ação no museu, que esteja alterando ou se alterando bastante e que merece reflexão. Então, a pergunta que talvez seja pertinente a gente colocar é como os acervos, afinal, eles são acessados, né, nesse contexto que é de aumento e diversificação do público, né, se a gente fala, então, aberto ao público, mas qual é esse público? Né, a gente está, e aí, recorrente, de novo, aqui em São Paulo, em especial, as exposições com altíssima visitação, né, Caravaggio, expressionistas, a própria Bienal, né, então, sem dúvida, o público de museus mudou muito nos últimos
2 décadas expressivamente, a partir dos anos 80 já, com o advento dessas grandes exposições, mas talvez numa consolidação nos anos 90. Né? É uma relação, e quem está dentro do museu percebe que é uma relação que se alterou radicalmente com o público. Os recursos expositivos, por outro lado, se eles são absolutamente protagonistas hoje nessa comunicação mais externa do museu, eles também não são mais suficientes. Né? As exposições só parecem não dar mais conta, né, de promover esse acesso na escala necessária para os museus hoje. E aí que pressupõe essa expansão de ações de extroversão da informação e do conhecimento produzido nesses museus. E aí, se a gente for pensar, né, aí, né, afunilando um pouco as questões, que qual o lugar da informação nos museus, né, a gente vai ter, tradicionalmente, as duas áreas importantes dentro do museu, que é da documentação e da comunicação. A documentação, essa área que tem uma quantidade de estudos, de comitês debruçados, né, especificamente estou falando sempre do contexto museológico, né, no âmbito do ICOM, com o SIDOC, enfim, há uma produção grande em torno da questão da forma de estruturação dos dados, em torno da documentação museológica, enfim, bastante avançado, o que não altera um contexto bastante complexo, que a gente viu um pouco lá nos números. Eu acho que eu não trouxe o gráfico que mostra um pouco as formas de documentação dos acervos desses museus, mas a gente encontra um contexto ainda de que os acervos, eles, em grande parte dos museus brasileiros, e em São Paulo também, eles não estão nem na sua documentação mais básica. Né? Então, se por um lado a gente aponta, né, por uma sofisticação nessa discussão, no âmbito da prática cotidiana das nossas instituições, a gente ainda tem dificuldades que, enfim, são, em alguns pontos, facilmente observadas no que diz respeito à ausência de recursos humanos suficientes, às descontinuidades do trabalho institucional, mas eu acho que tem, né, uma passagem aí, de novo, que cabe a gente refletir e também pensar o quanto essa documentação ela se propõe estar acessível ou não, né, no âmbito dos nossos museus. Então, a gente pode pensar que, nesse contexto anterior, né, um pouco de como eles são acessados, de um contexto que se altera radicalmente. Ops. A gente observa que iniciaram mais tarde, né? A forma de estruturação dos dados em torno desses acervos, ela está nessa trajetória que eu falei, em que há, né, inúmeros, há uma produção relevante e consistente em torno dessa discussão da documentação. Né? Então, de certa forma, ela tem um percurso pertinente e que deve ser apropriado aí nos nossos contextos institucionais. Mas é importante apontar que o mecanismo de uso desses dados hoje se alterou radicalmente. Né?
E aí, muito no contexto que a gente está discutindo aqui, né? Não se trata mais, né, do usuário visitante do museu no próprio museu, em que, no limite, né, vai visitar a exposição ou fazer a sua pesquisa, né? Mas de um usuário que, de fato, hoje tem um acesso móvel, regional, está, né, no mundo, e talvez se inverta um pouco essa seta do usuário indo ao museu, e o museu talvez tenha que ir a esse usuário, né, buscar esse usuário, né, e o que altera radicalmente esse fluxo de informação. Nesse contexto, a próxima pergunta, né, que eu me propus aí, né, pensar, trazer aqui um pouco para vocês. Bom, então, quais são os requisitos nesse contexto da informação nos museus, né? Pensando que informação em museu, de novo, eu sempre chamo atenção para esse aspecto institucional, porque, enfim, é a minha perspectiva de trabalho, de pesquisa, mas porque, de certa forma, ela estrutura as práticas, né? E aí, no limite, define as instituições que temos hoje, né? Que talvez necessitem aí de algumas transformações. E aí a gente pensa, quando a gente pensa em informação nesse contexto institucional, a gente pensa uma informação, aqui a gente está falando muito, né, nesse vetor da sua disseminação para o público, para o usuário, como, né, os documentalistas gostam de usar o termo, mas a gente tem que lembrar que também a informação institucionalmente no museu, ela diz respeito também a controle institucional e governamental, no caso dos museus públicos, e também numa outra ponta de pesquisa, né? Então, eu diria que a informação ela está a serviço desses três vetores, né? Dizer, controle institucional, pesquisa e na sua relação com o público, né? Entendo que há o aspecto de controle e pesquisa, né? Eles vêm numa trajetória muito mais harmônica com a própria trajetória institucional dos museus, né? Enfim, a partir da sua configuração moderna, digamos assim, né? A partir do século XVIII, enfim. Agora, na relação com o público, né? E, de novo, por isso, a importância, talvez, desse simpósio, das questões que são tratadas aqui, que a gente pode redimensionar esses requisitos da informação nos museus, né? Talvez esteja faltando trazer, de fato, para o universo museológico, essa discussão de quais são os requisitos da informação dos museus, porque a gente ainda fica muito internamente na discussão das práticas de documentação, que tem uma trajetória muito grande e importante, como eu já refrisei anteriormente, né? Um pouco que posso apontar em torno desses requisitos, né, não é uma área minha de especificidade, né, tenho lido e tenho tido outros debates importantes em torno disso, mas um pouco, eu acho que o autor que traz questões que eu acho que tem, né, pelo menos uma trajetória, uma coerência no seu discurso, que é o David Berman, que foi aquele documentalista que fez todo o levantamento da Smithsonian, enfim, e depois ele abriu toda uma consultoria própria, enfim, uma vertente de pesquisa dele, que é o Internet Archives, que ele aponta um pouco essas questões, de que, bom, os requisitos são dados de qualidade, arquitetura e agregação de busca, ok, mas a indicação de onde os objetos estão ativamente, né? No limite, né, a gente, e depois eu vou falar um pouquinho do aspecto de descontextualização que o museu traz, né? É fundamental a gente saber onde esses objetos estão. A gente não sabe. Vocês conhecem algum objeto de um museu do interior, né? Conhece a produção, né, ou o acervo do Museu de Arte de Ribeirão Preto, o MARP, que está fazendo 20 anos, que tem toda uma trajetória, né, a partir de salões, enfim, de prêmios de aquisição
que consolidou um conjunto de produção brasileira contemporânea muito interessante, a gente desconhece, né? Esses objetos desses acervos, eles têm que estar indicados, a gente tem que conseguir localizá-los, porque, afinal, hoje a gente não consegue. Um segundo aspecto é essa, né, de uma inversão, de que o museu passe a buscar o usuário onde ele estiver, né? Para além de uma discussão de museu virtual, que já foi bastante em voga, né? É nessa relação informação-usuário que eu acho que pode haver um tensionamento interessante, né? Que, de fato, reestrutura os museus. A questão de como se produz os dados em torno, né, desses acervos, né? Porque aí, né, vai para esse universo, né, complexo, da documentação, né, os vocabulários controlados, metadados, mas, de fato, para o usuário, ele não se interessa por metadados. Muito chato, né? E talvez os usuários possam contribuir na produção de informação sobre esses acervos. É um pouco o ovo de Colombo, como tem diversas experiências em museus hoje, museus grandes como o V&A, né, que trabalha ali, abrindo, né, o seu banco de dados do acervo e, de certa forma, criando estratégias para convocar esses possíveis usuários, seja na criação de tags, até no recorte da imagem, de visualização desses objetos, né? Porque, na verdade, lá na estruturação de visualização do banco de dados, surgiu um recorte quadrado, as fotografias não eram quadradas, ou seja, elas tiveram que ser recortadas. Em alguns casos, acho que eles devem ter automatizado esse recorte da fotografia, os objetos do acervo, né, nesse banco de dados ficaram impossíveis de serem identificados pelo usuário. Assim, algo banal, e que daí eles convocaram os usuários para propor novos recortes dessas imagens, né, do acervo. E nessa perspectiva aí de ampliação da experiência, e tudo isso que aqui vários outros devem ter apontado ontem, não estava aqui ontem, infelizmente, né, mas que diz respeito aí todos os dispositivos móveis, em especial, e toda a relação com a tecnologia que pauta a gente bastante hoje. Eu tenho que correr, que eu já acho que estou esgotando aqui, mas um pouco essa ideia de um arquivo para o presente. E aí, um pouco pontuando por onde tem passado aí essas questões, também internamente lá na Secretaria de Estado da Cultura, e daí eu vou passar mais rapidamente, no final, um pouco quais são as perspectivas que, nesse momento, a Secretaria está trabalhando em torno disso, né? Mas eu diria que, nesse duplo sentido, né? Se a gente pensa que o museu ele sempre está identificado com esse preservar para o futuro, né? Talvez seja a primeira camada, né, de relacionamento nosso, ou quando a gente pensa do foco de atuação institucional do museu, né, a gente também, e aí de novo o David Birman vai falar bastante disso, né, atuando num campo de cultura descontextualizada, porque, afinal, o museu ele opera sempre dessa forma, descontextualizando os objetos e levando ali para dentro da instituição museu, né? Isso é interessante de a gente pensar, porque, afinal, para a estruturação de dados como informação para o usuário, essa descontextualização é um aspecto importante de a gente estar no nosso horizonte, né? De novo. Vou iniciar mais tarde. Ele está me mandando embora. E, né, a descontextualização, ela, muitas vezes eu vejo nas discussões dos bancos de dados, de acervo, né, e, de certa forma, a dificuldade que é dar esse contexto, né,
a partir ali de palavras-chave, enfim, poucos elementos. E um outro aspecto que eu acho que vale para a nossa discussão aqui hoje é essa questão dos passados presentes que o Andreas Huyssen vai trazer, né? O Andreas Huyssen sempre fica na minha cabeça, porque eu sempre penso, né, na frase que ele coloca em um dos textos, falando, bom, mas por que a gente está criando tanto museu como se não houvesse amanhã, né? Mas é muito interessante que ele vai fazer toda uma problematização em torno da cultura da memória, né, que é exatamente esse momento em que a gente não está mais, como no modernismo, apontando para o futuro, mas a gente está ali continuamente, e tal como um arquivista maluco, né, tentando uma recordação total do passado, né? E essas estratégias de rememoração, e aí o Andreas Huyssen vai discutir longamente, estão muito associadas a combater o próprio perigo do esquecimento que o advento, né, da tecnologia vai trazer muito fortemente, né? É claro que está, de certa forma, atuando reativamente a esse contexto das transformações tecnológicas, né? Então, essa ameaça do esquecimento emerge da própria tecnologia, de certa forma, né? Mas, talvez um pouco para finalizar a problematização, depois eu só vou querer muito rápido mostrar um pouco os aspectos mais específicos da secretaria. Acho que falei tanto do conjunto dos museus de São Paulo, acho que, enfim, devo aí também um pouco pontuar o que tem sido pensado, ou o que há muito ainda a avançar nesse sentido. A pontuação ainda do Andreas Huyssen, que a ideia de que assegurar do passado, ou passado, não é uma tarefa menos arriscada que assegurar o futuro, né? Talvez a gente sempre pense o futuro como risco, né? Mas talvez esse advento, né, dessa rememoração contínua e um pouco maluca, né, também não é menos arriscada do que a gente tinha numa seta só para o futuro. E aí, só um pouco, falando na Secretaria de Estado da Cultura, um aspecto importante que se pensa, e, de certa forma, se dá como diretriz para o conjunto dos museus da própria Secretaria, que é um conjunto de 18 museus, 14 museus na capital e 4 no interior, de uma gestão integrada dos acervos, né? Então, e aí numa dupla mão, né? Sem dúvida, o esforço de sistema de gestão de acervos, em que eles possam, né, atuar, se não numa mesma plataforma, mas em um diálogo permanente. E essa ideia do museu como centro de serviço e, falta um L, de informação, né, um pouco, e aí exatamente de forma que o público possa, né, obter as informações, as respostas às suas informações, né, às suas demandas de pesquisa, que hoje ficam muito separadas nesses distintos setores e acervos do próprio museu, né? O que, numa perspectiva de arte contemporânea, é absolutamente problemática, né? O Gustavo Romano apontou, né, várias das questões, né? Você vai documentar o código, você vai guardar o objeto, e aí, né, enfim, isso já foi bastante apontado em vários estudos, que acaba, né, ali retalhado e, às vezes, com impossibilidade de reconstituição do conjunto dessas informações que possam informar adequadamente esse objeto, esse acervo. E os desafios são só listar um pouco de tudo que eu falei aqui, né, das especificidades e interfaces entre esses diferentes documentos museológico
documental arquivístico e bibliográfico, né? Então, objeto, documento, livro, como que isso atua na sua especificidade, que traz a questão inicial, né, para a discussão. As legislações e escopos profissionais específicos, né? A gente tem aí questões, né, de legislações recentes, inclusive, como o Estatuto de Museus, né, que geram uma série de obrigações institucionais que, às vezes, não parecem tão adequadas para todo esse contexto de transformação, ou não abre tantas possibilidades para que a gente possa absorver aí essas transformações que estão ocorrendo. Sistemas informatizados de gerenciamento de bancos de dados que atendam essas diferentes especificidades, essa perspectiva de política institucional integrada, que é um enorme desafio internamente, institucionalmente. E aí, um pouco apontando de forma tímida, isso a gente está falando num universo de como está sendo pensado na Secretaria de Estado da Cultura, de pensar essa gestão coletiva e participativa, né? Tem no horizonte, mas muito longe de qualquer experiência efetiva, né? E a base de tudo é, sem dúvida, que estamos no âmbito do conjunto dos museus em São Paulo, a dizer, no Brasil, num estágio ainda muito elementar, né? E que diz respeito a poucos profissionais nas instituições, baixa capacitação, em especial para essa frente de documentação, e recursos orçamentários também, em que pese que a Secretaria de Estado da Cultura teve um aumento muito grande nos últimos 6 anos, voltada aos próprios museus da Secretaria, que hoje anualmente atinge a ordem de 100 milhões ano, isso ainda não se reflete nos investimentos dos museus no interior e litoral. Então, era um pouquinho isso que eu queria trazer. Obrigada, desculpa passar um pouco o tempo.